Bom dia, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha quem chegou, olha quem tá aqui. Amém? Tudo bom, pessoal? Olha nós aqui nesse dia, esse dia lindo, né? Agora que o sol está, tá lindo. Frio, mas um dia lindo. Amém? Tô aqui, né, com uma missão de fazer essa live sozinha. O marido tá lá na igreja. Após a oração, teria o pessoal lá para ele conversar. Então, estou aqui eu, né, com a grata missão de estar compartilhando hoje da palavra, da presença do Senhor com você. Amém? Bom dia, Sueli, tudo bem? E eu estou aqui, fiz questão, falei, não, hoje eu vou começar bem no horário, né? Pegar o povo aí de surpresa mesmo, né? Devido muitas vezes ao trajeto, ao trânsito, né? Ele acaba começando um pouco mais tarde, mas hoje, como eu estou em casa, né? Estou tranquilinha aqui, eu falei, não, eu vou começar no horário. Amém? Que bom estar aqui com você. Mais uma terça-feira. Que bom poder compartilhar da palavra, compartilhar, né, de vida, né? A palavra, a Bíblia diz, ela é espírito e vida. É isso que nós queremos aqui compartilhar com você, espírito e vida. Glória a Deus, que bom. Bom, né, Sueli? Deus é maravilhoso. E ontem, né, a gente estava conversando e eu estava me lembrando, né, da experiência que eu tive, né, domingo no culto, né? Então, a palavra que eu quero, né, nesta manhã compartilhar nessa live, né, se tratando de oração, é sobre uma experiência que eu tive no culto do domingo. Eu compartilhei ela com meu marido e ele falou: essa é a palavra. Então, que o Senhor possa também falar ao seu coração, falar com você sobre algo que muitas vezes era até uma pergunta, né? Ou era uma situação, um questionamento que você tinha, mas que será uma resposta para você, uma direção para você. Amém? Porque o Senhor tem sido bom conosco. Amém? E eu sei que a Deus possa vir sobre a nossa vida, vir trazendo paz ao nosso coração, vir nos trazendo direção, porque Ele, como um bom Pai, Ele cuida de nós, amém? Ele cuida de cada detalhe, como o Senhor tem sido bom conosco. A Bíblia diz que Ele é um Pai, que o que a gente pede como filho, Ele corresponde, e Ele nos dá, né, de forma inteira. A Bíblia diz que Ele não nos daria nada pela metade. Se pedíssemos o Espírito Santo, Ele nos daria o Espírito Santo completo, nos daria inteiro, porque o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia diz que nós que somos pais maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, boas coisas aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai Celestial, né? Não nos dará o seu Espírito. Então, tudo que nós podemos ter do Pai, de mais precioso, de mais poderoso, é o Espírito Santo. E não é o Espírito Santo por medida, não, é inteiro, porque Ele é uma pessoa, e quando Ele vem na plenitude de quem Ele é. Amém? Glória a Deus. Bom dia, Sara, tudo bom? Bom dia, Andressa, tudo bem com vocês? Olha, as meninas chegando, amém? E eu tenho certeza que o Espírito Santo, esse Espírito envia, esse Espírito Santo que foi promessa de Jesus, que disse que Ele nos daria o Espírito Santo, o outro Consolador, o que ficaria conosco, o que estaria conosco. Então, que você hoje saiba, você que é Jesus, você que entregou a sua vida para Jesus, você tem o Espírito Santo dentro de você. Ele que é manifestado
manifestar a presença dele, ele quer revelar quem ele é. Porque foi assim que Jesus falou: eu vou, e o Espírito Santo irá, ele virá. E nós precisamos conhecer mais o Espírito Santo habita em nós, que é o nosso Consolador, que veio ser em nós tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus foi na terra como homem. O Espírito Santo quer revelar a nós a obra de Jesus. Amém? E olha que interessante, né? A Trindade sempre trabalhando para que o homem receba a revelação de quem é Deus, de quem é Jesus e de quem é o Espírito Santo. É muito maravilhoso, é muito glorioso isso. Então, que você nesse dia possa estar recebendo mais dessa revelação. Amém? Glória a Deus. Bom dia, Rubi. Eu que estou aqui hoje, Rubi. Hoje é comigo. Glória a Deus. Mas enquanto o pessoal vai chegando, né? O pessoal tá acessando, né? Porque também foi mais cedo, né? Eu creio assim que aqueles que ouviram essa live depois também serão edificados da mesma maneira. Amém? Vamos orar, pessoal. Vamos colocar diante do Senhor essa live, né? Eu já orei pela live, mas vamos orar juntos. Vamos pedir para o Senhor falar conosco. Vamos pedir para o Espírito Santo ministrar os nossos corações. Vamos pedir, porque eu sei que o Espírito Santo, ele quer se revelar e revelar quem é Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais essa terça-feira que o Senhor nos permite estar neste lugar. E eu quero te pedir, meu Deus, nesse dia tão lindo, esse dia, meu Deus, tão maravilhoso, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, que o Senhor venha, meu Deus, sobre as casas, sobre as famílias de cada um de nós. Meu Deus, como nós precisamos ter a tua presença na nossa casa, ter a tua presença em nós também. Meu Deus, que a tua graça seja revelada ainda mais. A tua palavra diz: crescei na graça. E nós queremos crescer. E a gente cresce na graça quando a gente cresce no conhecimento do Senhor Jesus. Porque a palavra diz que a graça foi revelada por meio de Jesus. Então nos ajuda, Espírito Santo, a viver debaixo de mais graça, mais favor de Deus, mais revelação do Senhor. Meu Deus, toma esse momento para o Senhor e faz aquilo que o Senhor quer, porque o Senhor é Senhor das nossas vidas. Pai, eu peço que o Senhor também envie os teus anjos, meu Deus, aqui na minha casa e em cada lugar, meu Deus, que tem uma pessoa que está ouvindo ou que ouvirá essa palavra, para que esses anjos venham cooperar, meu Deus, para a tua obra, para que essa pessoa manifeste o propósito nessa terra, meu Deus, seja na sua casa, seja no trabalho, aonde for, que os teus anjos guardem a sua entrada e a sua saída, abençoa cada um com a tua presença, meu Deus, porque se a tua presença não nos faltar, nada nos faltará. Ó Senhor, como nós somos felizes por pertencer ao Senhor, como somos gratos por pertencer a Ti, como somos gratos por ter sido comprados pelo Senhor com alto preço. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E que essa palavra desse dia possa fortalecer o interior de cada um, possa fortalecer a alma de cada um, o espírito de cada um, que essa palavra levante o prostrado, anime o cansado, dê força àquele que está desencorajado, inspire aquele, meu Deus, que está muitas vezes não se sentindo inspirado para muitas coisas. Ô Espírito Santo, faz, sopra em cada um aqui, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, Átila. Filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo. Amém, glória a Deus. Bom dia, Fran, tudo bom? Então, pessoal,
como hoje, né, a live é tratada sobre oração, eu estava, né, no domingo, né, no mover da oração, né, para fechar o culto. A hora que eu estava orando, me veio essa palavra no coração. E eu tinha orado semana passada, né, na segunda-feira passada eu tinha orado aqui na minha casa sobre várias situações, né? Porque se tratando de oração, se tratando uma vida, né, de busca ao Senhor, eu já vivi momentos muito extraordinários. Eu já vivi experiências assim muito extraordinárias. Tanto eu, né, como vi pessoas também se movendo em oração de uma maneira assim que enchia os meus olhos, que me inspirava a orar também. Porque o fato nós temos que ter pessoas que nos inspirem a orar. Eu vou dizer para você algo que mexe muito com o meu coração. A pessoa de oração me inspira. Você sabia? Eu acho lindo várias coisas que as pessoas fazem, vários talentos, vários dons, várias coisas assim, pessoas que têm dons de curar, pessoas que têm dons de profecia, pessoas que têm dons da palavra de conhecimento, discernimento do espírito. Todos esses dons, inclusive, eles vêm através da oração, tá? Porque a Bíblia diz: busque com zelo os melhores dons. Então, se você está aqui e muitas vezes se pergunta qual é o meu dom, busque em oração com zelo, com diligência, com uma maneira contínua, e com certeza o Senhor vai te mostrar e você vai manifestar o dom. E como que eu manifesto o dom? No momento que precisar, tá? Não se preocupe. Você primeiro pede, primeiro você busca, depois, quando for necessário, Deus vai te usar com esse dom, amém? Mas tudo isso envolve oração. Então, uma coisa que mexe muito comigo é a oração. É algo assim que me dá assim vários sentimentos, tá? Sentimentos de admiração, mas também me traz sentimentos assim, muitas vezes de tristeza, quando eu percebo assim que eu gostaria de orar mais. Gostaria de buscar mais, sabendo que por mais que eu ore, por mais que eu busque, Deus é uma fonte inesgotável. Não tem como esgotar Deus, não existe. Não existe como falar, não, já entendi tudo, já senti tudo. Quanto mais você busca a Deus, presta atenção, mais você percebe, meu Deus, eu estou no início da fila. Porque Deus, Ele é muito maior, Deus é eterno. Quem pode, nós aqui na Terra, com esse corpo, né, que nos limita tanto, compreender a profundidade de uma eternidade? Então, muitas vezes, né, quando eu era criança, ou cheguei na adolescência, né, eu ouvia pouco, né, falar de Deus, falar de céu, e uma coisa que mexia comigo, né, olha que engraçado, eu falava assim, mas ficar a eternidade no céu é muito tempo, não vai enjoar? Como que é? Porque a nossa mente é acostumada a nascer, crescer e morrer, né? A nossa mente é limitada. A Bíblia fala em Eclesiastes que a eternidade o Senhor colocou no coração do homem. Então a eternidade, ela é entendida no nosso coração, no nosso espírito, não é na nossa mente. Nossa mente é uma mente natural, muitas vezes, uma mente que ela tem que trabalhar por associação. Então não tem nada aqui na Terra que a gente possa associar com a eternidade, né? Tudo a gente associa. Então o que acontece? A eternidade, ela está no nosso coração. Esse é o motivo que a gente não sabe lidar com a morte, com o luto assim, com experiência. Não, estou preparado. Ninguém está preparado para a morte. Por quê? Porque nós não entendemos o fim do ser humano. Porque de fato o ser humano não acaba. Porque nós somos espírito, o espírito não acaba. A Bíblia diz, né, em Eclesiastes, que o corpo volta ao pó, né? Volta à terra. O pó volta à terra que deu.
porque nós somos formados do pó da terra. Mas o Espírito volta ao Pai. Então nós temos a eternidade dentro de nós. Então o nosso coração, nosso espírito se alegra com a eternidade, se agrada da eternidade, mas a nossa mente, ela não compreende. Então a gente começa a conjecturar muitas coisas quando a gente principalmente é adolescente, né? Tinha aquelas visões, não, né? O céu, a gente vai ficar lá numa nuvem, deitadinho, tocando harpa, né? Então eles sempre fizeram alusões, né? E eu digo para você e para mim essa manhã, o céu é muito maior. Paulo, ele disse, eu conheci o homem. Esse homem era ele mesmo, mas ele nem falou dele. Ele falou assim, eu conheci o homem que foi ao terceiro céu. E ele viu coisas inefáveis que não cabe ao homem revelar. Então, Paulo, ele foi proibido de falar, de descrever como era o céu. Então, ele não podia falar, porque eram coisas inefáveis. Então, Deus tem algo para nós tão extraordinário, tão glorioso. E para mim, essa é o motivo, essa é a guerra nossa. Há uma pressão que a gente deseja, quando deseja de fato ir para este lugar da onde de fato a gente saiu. Nós saímos de Deus. Deus fez todo o espírito que há nessa terra. Mas a forma que esses espíritos viria, Deus já deixou lá no Éden. Crescer e multiplicar. Então, muitas vezes as pessoas vêm nessa terra de várias formas, de várias maneiras. Nem todos vêm desejado, nem todos vêm planejado, nem todos vêm com amor, nem todos vêm debaixo de paz, mas o que o ser humano ele carrega é o corpo. O ser humano não produz espírito. É o espírito que Deus coloca nesse corpo, é o que de fato vai voltar para ele. Então guarde uma coisa, a Bíblia diz assim, em João, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, o qual já não nasceram mais da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Então, não importa a forma que a pessoa vem nesse mundo. Porque se a pessoa vem debaixo de todas essas situações diversas, Deus pode curar todas. Deus pode curar toda forma indesejada de ter vindo na terra. Eu não fui desejado. Ah, minha mãe queria um menino, veio uma menina ou vice-versa. Não importa qual foi o nível da rejeição, seja pela aparência física, seja pela questão, né, de ser homem ou mulher, não importa. Quando a pessoa tem um encontro com Jesus, Jesus cura a forma que ela entrou na terra. Porque essa pessoa agora não é mais só uma filha do fulano e do ciclano, ela é uma filha de Deus. E Deus se agrada. Deus celebra. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, que pecador? Todos nós. O pecador que se arrepende, que reconhece Jesus, a Bíblia diz, haverá festa no céu por um pecador que se arrepende. Você sabia que quando uma pessoa aceita Jesus, ela reconhece que houve algo que aconteceu que pôde mudar sua vida e a sua eternidade, perdoar os seus pecados e transformar a natureza humana, essa natureza caída desde o Éden. Existe um poder para trazer no espírito do homem a vida, nesse espírito que antes estava separado de Deus. E quando a gente nasce de novo, quando a gente reconhece que é pecador e que precisa de salvação, de perdão, Jesus vem e agora nos transforma. Essa transformação é chamado novo nascimento. E todos que nascem de novo, a Bíblia diz, a festa no céu.
a festa no céu. Então, se aqui na terra o teu nascimento não foi celebrado, o teu segundo nascimento, que é o novo nascimento que acontece no teu espírito, no céu, é muito celebrado. Se é celebrado o teu nascimento no céu, reconhecendo que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, você imagina o que está preparado quando a gente for para o céu? Quando a igreja for para Jesus, a Bíblia diz que existe um banquete, existe uma ceia, existe um momento em que aqueles que morreram antes estão aguardando esse glorioso retorno da igreja para Deus. Que a Bíblia diz lá em Hebreus que eles estão esperando a igreja subir para inaugurar a nova Jerusalém. Os que morreram estão no paraíso, mas não estão no corpo, o corpo vai ser glorificado. E daí sim, a Bíblia diz que o nosso corpo vai passar da morte para a vida, onde todos irão ressuscitar agora no corpo, mas isso é no arrebatamento. E quem que vai ser os primeiros? Quem morreu primeiro em Cristo serão os primeiros a ter o corpo glorificado. Então, guarde algo. Para Deus, o nosso ser completo importa. Importa. Se o nosso corpo não valesse nada, para que o Senhor iria fazer dele um corpo glorificado, perfeito, igual ao corpo de Jesus? Então, que nesse dia você receba no teu coração que você, quando nasce de novo, existe uma festa, existe uma celebração, existe uma alegria que toma conta do céu quando um pecador se arrepende. Amém? Então não fique muitas vezes pensando, nossa, essa pessoa veio no mundo dessa maneira, ai que dó, essa pessoa veio assim. Não importa. Sabe por que não importa? Porque ela é uma pessoa na terra que se entrou nessa terra, se nasceu, é uma pessoa que vai ter a possibilidade de devolver a sua vida para Jesus. E é o segundo nascimento que com certeza vai importar mais do que o primeiro. O primeiro nascimento, com todos os seus traumas, com todas as suas dores, Jesus cura. Jesus cura. Tá? Então, por isso que nós somos contra toda interrupção de gravidez, tá? Nós somos contra isso, porque você está privando uma pessoa não só de viver nessa terra, mas de ter um encontro com Deus. É sério ou não é? Nós privamos uma pessoa de se tornar filha de Deus quando uma gravidez é interrompida intencionalmente para poupar alguém e não poupa nada, só traz mais dores, só traz mais tristeza, que muitas vezes não é falada, né? A tristeza, a dor, aquele que perde o filho, né, de uma maneira natural, já é uma dor terrível. Isso que a pessoa não tem culpa, não teve, ela desejou, ela quis, mas infelizmente não deu para dar continuidade. Agora imagine uma pessoa, não só ela, mas muitas pessoas em volta desejam que essa criança, esse ser humano, já em formação, morra. É forte, né? Quer que essa pessoa seja ceifada, quer que essa pessoa seja impedida de vir para essa terra. É muita crueldade, mas todos aqueles que não se arrepender disso, Deus vai prestar conta. E essas crianças que já tinham espírito, com certeza, elas serão consoladas, porque Deus não vai deixar nenhum sangue inocente sem resposta, tá bom? Então, seja muito firme na questão da vida com Deus, tá? Seja muito firme na questão que Deus, Ele deu para todo ser humano nessa terra, todos têm a oportunidade de ter um encontro com Deus,
todos têm a oportunidade de se tornar filhos de Deus através de Jesus Cristo. Amém? Então nós somos a favor da vida desde o útero. Somos a favor da vida desde a concepção. Somos a favor da vida. Por quê? Porque uma pessoa que entra nesse mundo, ela é alguém que vai ter a oportunidade de nascer de novo. Amém? Glória a Deus. Isso aqui, gente, é uma palavra que para quem tem bastante conhecimento da palavra de Deus, é uma palavra assim, né, muito clara, mas hoje para esse mundo tão corrompido, tão contrário, é um absurdo, né? É algo fora, mas não interessa o que o mundo diz. Jesus já disse: o mundo jaz no maligno, o mundo tem uma mente corrompida. O mundo, que eu digo, é o sistema, tá? É a forma de pensar, é as ideologias, né? Mundo é um sistema de pensamentos, de práticas e atitude totalmente contrária. Por isso que nós estamos nesse mundo e nós temos que guerrear sim, para não deixar que esse mundo, essa corrupção entre na nossa mente, nosso coração e distorça a verdade, tá? Então, fique com a verdade, tá? Encare quem tiver que encarar, faça o que tiver que fazer, mas não abra mão da verdade. Amém? Glória a Deus. Então, tô vendo muitas pessoas chegando. Bom dia para todos vocês que estão chegando aqui, tá bom? Então, aí para quem não me conhece, que entrou aqui, eu sou a Gisele, sou a pastora Gi, tá? Então, eu sei que muitas pessoas estão entrando, acabam não sabendo, mas tô aqui me apresentando. Normalmente, né, quem tava fazendo as lives, mas na sequência é o meu marido, mas agora, neste momento, ele está lá na igreja, né, tendo um tempo lá com as pessoas que estão trabalhando para nossa reforma, tá bom? Mas eu estou aqui fazendo, né, essa parte tão abençoada, tão grata ao Senhor por poder estar aqui com você. Amém? Então, eu vou trazer uma meditação para nós aqui, já estamos conversando há um bom tempo, mas a palavra que eu quero deixar para nós, nas terças-feiras a gente fala de oração, né? E na quinta de consagração. E quando eu estava no culto domingo, que eu estava orando no final, compartilhei isso no início da live, veio uma palavra no meu coração. E eu quero compartilhar com você. E a palavra está no livro de Isaías, capítulo 6, tá? Do versículos do 1 ao 7. Isaías 6, do 1 ao 7, e diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e será perdoada. Amém? Glória a Deus. Então, o que veio, né, orando no final do culto domingo, e me veio essa palavra ontem. Quando morre o rei Uzias, Isaías, ele teve um encontro com Deus. E eu achei interessante porque quando você vai, né, conhecer a história do rei Uzias, ele foi um rei
extraordinário. Ele começou o seu reinado com 16 anos de idade. Ele reinou em Israel como rei, né, entre 52 a 55 anos de período de reino. E ele foi um rei que fez uma baita reforma. Ele tinha uma mente empreendedora, ele tinha uma mente, então ele organizou tantas coisas, né? Até questões de túneis de água. Então a tecnologia, tudo que Uzias fez foi muito grande. Então ele era um rei muito assim admirado. E Isaías, ele conviveu com esse rei. Ele conviveu, né? Ele viu esse rei atuando, liderando Israel. E a Bíblia diz que no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. E foi essa palavra, essa parte que mexeu comigo. Porque muitas vezes, presta atenção aqui, muitas vezes a gente está apegado a situações que foram muito boas. As situações que trouxeram para nós benefícios, alegria, né? Nos trouxeram experiência, nos trouxeram conforto, nos trouxeram segurança. E muitas vezes isso passou. Seja algo do passado, seja pessoas. E hoje, na realidade de hoje, essas pessoas já não estão mais fazendo tanta parte da nossa vida assim. Então, muitas vezes, a gente por ficar apegado àquilo, ou ficar lembrando, nossa, quando eu vivia isso, nossa, quando eu tinha aquilo, se tratando de vida de oração, nossa, quando eu tinha essa vida, essa oração assim, quando eu tinha essa prática assim, quando eu me reunia assim, era tão bom. Tudo era muito bom mesmo. Foi um período muito bom. Mas a questão está, será que essas coisas que eu vivi, que eram boas, muitas vezes eu fico colocando elas na minha vida presente com tanta intensidade que acaba me impedindo de ter uma experiência com o Senhor? Será que essas coisas muitas vezes me impedem de acreditar que Deus tem coisas maiores para mim? Que eu posso viver hoje coisas maiores, extraordinárias que eu não vivi naquele tempo? Será que Deus esgotou o que Ele queria fazer no passado? Será que não tem nada novo? Será que não tem algo na minha vida hoje que Deus quer fazer agora? Então eu quero dizer para você que o rei Uzias não era qualquer rei. Não era qualquer pessoa. Então quando ele morre, Isaías, ele teve uma oportunidade agora ter uma experiência com o verdadeiro rei, o rei dos reis, porque a Bíblia diz que quando Isaías teve essa experiência, ele diz, eu vi o Senhor. Que maneira que o Senhor estava? Assentado no alto e sublime ou exaltado trono. Ou seja, eu achei que um rei extraordinário era Uzias. Eu achei que Uzias naquele trono governava, ele era o cara. Eu achei que Uzias era o referencial. Mas de repente, eu tenho uma revelação de quem é o verdadeiro rei da minha vida. Quem é a verdadeira força da minha vida. Sabe por quê? Uzias significa o nome dele. Força de Deus. Minha força é Deus, meu poder é o Senhor. Isso é o que significa o nome Uzias. Então, Isaías disse, eu agora conheci quem é o verdadeiro rei. Quem é a verdadeira força que eu preciso? Quem é o verdadeiro poder que eu preciso? Então, eu quero dizer uma coisa para você que está aqui. Muitas vezes, use essas dificuldades, essas perdas que você tem para conhecer mais a Deus. Para ter uma revelação de Deus, inclusive naquela área da perda. Então, Isaías, ele teve uma experiência na área que ele teve uma perda, numa morte, a morte de um rei. E a Bíblia diz, eu vi o Senhor.
E Deus foi tão maravilhoso com o profeta Isaías que ele apenas não viu o Senhor, ele viu a glória, ele viu a manifestação, ele viu os anjos, os serafins, os que conduzem a adoração, porque esses anjos declaravam: santo, santo, santo é o Senhor. Então, o que aconteceu? Ele teve uma experiência muito, infinitamente maior do que ele tinha com o rei humano, um ser humano, que apesar de ter sido um rei correto, bom, né, Uzias teve um fim trágico, tá? Uzias, ele no fim da vida, ele foi fazer algo que Deus não mandou, ele desagradou o Senhor. Quem esteve no culto vai lembrar agora o que eu vou falar. Uzias, ele entrou no templo, ele foi acender o incenso, levantar o incenso, a oração diante de Deus. Mas quem fazia isso? O papel era do sacerdote. E Uzias quis tomar o lugar do sacerdote. Uzias quis fazer aquilo que não cabia a ele, né? Não estava dentro das suas aptidões. Por mais que ele fosse um rei, por mais que ele era quem ele era, ele tinha um limite. A parte espiritual ficava com o sacerdote. Então ele entra no templo, ele afronta os sacerdotes, diz: não, eu vou levantar o incenso aqui. Ele acende o incenso e a Bíblia diz que ele teve lepra. Ele ficou leproso, né? A lepra é o símbolo do pecado, né? Então ele pecou quando ele foi fazer algo que não cabia a ele fazer. Ele foi usar de uma autoridade que não cabia a ele, né? Então esse foi o fim de Uzias. Olha só que terrível, né? Mas Isaías teve uma experiência e a Bíblia diz que quando ele viu tudo aquilo, a hora que os anjos falavam, santo, 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 os batentes do templo, do lugar que ele estava, chacoalhavam tudo. E ele ficou admirado porque o templo se encheu de uma fumaça. E Isaías, quando ele viu a manifestação da glória de Deus, quando ele viu a santidade do Senhor sendo proclamada e enchendo aquele lugar, a primeira reação de Isaías foi: ai de mim. Ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então Isaías falou: meu Deus, eu sou muito pecador. Meu Deus, eu peco com a minha boca. Então eu quero dizer uma coisa para você que está aqui. Sabe quando as pessoas vão dar valor à santidade em Deus, ao arrependimento? Quando elas têm um encontro com a santidade de Deus. Quando elas entendem quem é Deus. Quem é esse Deus santo que os serafins cobrem o rosto, cobrem os pés e voam diante do trono dele. Proclamamos: santo, santo, santo. Os serafins veem santidade, pureza, santidade, santidade 24 horas. E para nós poder ter uma vida de santidade aqui nessa terra, essa terra mesmo corrompida, nós precisamos ter experiências com o Senhor. Isaías, quando ele teve essa experiência, ele já era profeta, ele já havia profetizado. Então, quando ele teve essa experiência, a primeira coisa que ele teve a revelação da santidade de Deus foi: eu não tenho uma boca santa. Eu não tenho uma linguagem santa. E ele reconhece isso. E quando ele reconhece que a linguagem dele não é santa, que as pessoas com que ele convive também não tinham uma linguagem correta, ele se arrepende. E a Bíblia diz que um anjo pega uma tenaz, um aparelho, um instrumento, vai até o altar do Senhor, pega uma brasa e passa nos lábios de Isaías e diz: o seu pecado está perdoado e a sua culpa foi tirada. E ele teve essa experiência de purificação, de santificação. Eu vou dizer para você que quando a gente começa a ter esse contato com Deus, é muito sério o que Deus começa a purificar na nossa vida. Muitas vezes a gente não vai ver um anjo com uma tenaz, né, passando uma brasa nos nossos lábios, ou
na onde a pessoa tem mais área de pecado, porque se o pecado de Isaías fosse nos olhos, ele passava nos olhos, se fosse nos ouvidos, seria nos ouvidos, se fosse no coração, passaria no coração. Ele reconheceu, meu pecado está na boca. Como que eu posso falar da parte de Deus sendo um profeta com lábios dessa maneira, ou com uma linguagem dessa maneira? Eu preciso me converter, eu preciso ser purificado, e foi isso que aconteceu. Depois disso, Isaías foi um dos profetas que mais revelou a vinda de Cristo. Olha que sério, 600 anos antes da vinda de Cristo, Isaías profetizou a vinda de Cristo, profetizou a forma que Jesus viria. Ele é o profeta conhecido como o profeta messiânico, porque anunciou a vinda do Messias. Então eu quero dizer para você que muitas vezes estamos impedidos de ter experiências com Deus extraordinárias, experiências grandes, inclusive de santificação, porque estamos apegados naquilo que foi bom, estamos apegados naquilo que era exemplo, e muitas vezes o exemplo já foi, né? Nós estamos vivendo nos dias de hoje em que as pessoas estão perdendo muitas vezes a admiração por pessoas que eram referência, e não fique apegado a isso. Vai para o Senhor, vai ter experiência com Deus, vai, porque essa pessoa, por mais que ela seja uma bênção, por mais que ela seja alguém que inspirou, que tem inspirado, ela não é o Senhor. Ela não tem o poder de tocar na tua vida dessa forma como Deus pode tocar. Então muitas pessoas ficam apegadas aos Uzias da vida, aos Uzias, e esquece que tem um rei glorioso que ia dar para ela uma experiência jamais vivida. Apegado aos Uzias, apegado. Aquilo que passou, deixa passar. Aquilo que foi bom, retém, guarda no coração as memórias, as lembranças, aquilo que foi bom. Mas lembre-se, tem algo extraordinário à nossa frente, tem algo nos esperando, tem algo de Deus que o Senhor quer fazer conosco. E muitas vezes a gente não vive, que a gente não entra nesse ambiente de glória, porque tem Uzias ainda, que está vivo, que fica me puxando para trás, me puxando para aquele tempo, para aquele período. Agora é um novo tempo, agora é um tempo de viver o extraordinário de Deus, agora é um tempo de ter experiências com o Senhor jamais tidas. Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus tem algo extraordinário para a sua vida? Você crê que o Senhor pode fazer com você, num momento, aquilo que muitas vezes você desejou por tanto tempo? Guarde isso no teu coração. O ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi. Então eu quero dizer para você, nós estamos precisando ver o Senhor acima de qualquer situação, acima de qualquer coisa. Tem pessoa que perde o emprego e até hoje não recuperou. Até hoje não se levantou, até hoje não, parece que vai para outros empregos, mas a nostalgia era daquele emprego. Ai, quando eu era, mas agora você pode ser e será ainda mais extraordinário. Fica apegado a coisas, né? Quando tinha, às vezes perdeu bens materiais, às vezes pessoas já passaram, pessoas muito de bens, mas passou. Agora é um outro momento. Veja o Senhor, veja o Senhor acima dessas situações, amém? O Senhor quer se revelar a nós. E eu estava orando ao Senhor semana passada sobre isso, e eu falava, Deus, é um novo tempo, eu preciso, Senhor, ter com o Senhor experiências novas, um tempo novo, porque se o Senhor nos permitiu estar aqui hoje, é porque Ele quer ainda fazer coisas extraordinárias na sua vida, na minha vida, para que a gente possa ir, né, sair nos lugares e as pessoas verem Deus na nossa vida. Porque a Bíblia diz assim, como Jesus revelou o Pai, Jesus também nos enviou. Por quê? Porque nós revelamos quem é Jesus. Olha que interessante, nós revelamos. Então, que hoje o Espírito Santo traga a tua memória, tem algo maior ainda te esperando, tem algo grande te esperando. Olha o que a Ruby está dizendo aqui.
Verdade, eu quando tive a perda do meu primeiro filho, entendi que não era tempo de Deus e logo me abençoou com a minha bênção Eloá. Olha só, foi uma perda. Foi uma perda, mas aprove o Senhor recolher, né, Rubi? Aprove o Senhor pegar para ele. Não sabemos todos os motivos das situações e o porquê, mas uma coisa é fato, né? O Senhor está no controle. É fácil? Claro que não, não é fácil, mas quando a gente continua na presença do Senhor, Ele nos surpreende, né, Rubi? Foi surpreendida com essa bênção de menina linda. Então, o Senhor quer nos surpreender que nem fez com a Rubi. Ele quer fazer na nossa vida coisas que muitas vezes a gente achou que o passado foi extraordinário. Nunca mais vamos viver aquilo que a gente viveu. Não, tem coisas gloriosas à nossa frente. Eu já falei no início da live, Deus é uma fonte inesgotável de poder. Ele tem algo para nós que a gente ainda não viu, a gente não ouviu, nosso coração ainda não sentiu. Ele é extraordinário. Então guarde isso. Os Uzias, aquilo que eu me apegava, aquilo que me deixava ali, né, satisfeito, muitas vezes já passou. Tem o novo de Deus. O Senhor quer encher agora esse templo. Ele quer encher, Ele quer manifestar a glória dele. Ele quer nos santificar em áreas que a gente ainda não foi santificado. E nós vamos reconhecer, porque na presença do Senhor tudo é revelado. Tudo fica exposto. Diante da santidade do Senhor tudo fica exposto. E Ele quer mesmo que a gente tenha essa experiência, porque Ele quer nos santificar. Ele quer nos preparar. O que o Senhor tem para a gente, guarde isso. O que Ele quer que a gente faça para Ele vai nos capacitar de uma maneira extraordinária para isso. Amém, Felipe? Glória a Deus. Não vai ser de qualquer maneira. Isaías, para ser um profeta messiânico, ele tinha que ter uma experiência à altura. Você que está aqui, você que casou, você que é mãe, você que é avó, você que, né, tem pai, tem mãe, tudo isso, esse nosso convivência, os nossos relacionamentos, você acha que não precisa de capacitação? Todos nós já nascemos sabendo ser filhos, ser irmãos, ser pai, ser mãe, ser marido. Você acha que a gente já nasceu sabendo? Claro que não. O Senhor vai nos ensinar. E Ele vai. Então, peça para Ele, Senhor, me ensina. Me ensina. Me ensina a ser dessa maneira, me ensina a ser assim, me ensina como que eu devo proceder. O Senhor quer nos ajudar em tudo. Amém? Glória a Deus. Eu tenho certeza que Ele tem para você uma experiência que você ainda nunca viveu. Basta você deixar o rei Uzias para trás. Foi bom? Foi, mas está lá. Deixa lá. Porque senão a gente acaba perdendo o nosso momento atual por ficar lembrando. As lembranças são boas, são, mas elas não podem nos paralisar. Elas não podem nos parar. Elas não podem nos impedir de viver aquilo que Deus tem para nós. Amém, pessoal? Glória a Deus. Ficaram felizes com essa live? Eu fiquei, tá? Eu estava desejosa de compartilhar essa palavra com vocês. Na verdade, eu estava com duas palavras também engatilhadas que eu estava meditando muito na semana passada, tá? A primeira que eu meditei muito, irmãos, é sobre a amargura. É sobre os amalequitas, a nação amargurada. Como temos pessoas amarguradas. Infelizmente, também vamos ministrar sobre passividade, que é totalmente diferente de pacífico. Eu nem comentei com meu marido direito e ele deu uma pincelada domingo. A passividade, ela é a entrega. Entregou. Não é esperar em Deus. Se uma pessoa passiva não é alguém que, né? Deixa Deus. Não. É aquela pessoa que desistiu de perseverar. Isso é passividade, viu? Diferente de ser alguém pacífico. Diferente de ser alguém que confia e espera em Deus. Aquela pessoa passiva, ela desistiu. Ela se entregou. Foi tantas situações que ela desistiu, tá? Então, fica para uma outra live, tá bom? Passividade, amargura. Outra palavra também que estava no meu coração. Nós não seremos vozes para todo mundo, tá?
Uma pessoa só vai ouvir você falar se o coração dela tem estima por você. Se o coração dela estiver aberto para você, os ouvidos também estarão. Se o coração estiver fechado para você, tudo que você falar não entra. Terrível, né? Mas isso é uma outra live também. Fiquei meditando sobre isso. A gente não ouve com os ouvidos, a gente ouve com o coração. Tá bom? Glória a Deus. Então, fica aí essa live pra gente tá meditando, tá bom? Quem sabe aí você, né, tem uma experiência com o Senhor e vem nos compartilhar essa experiência. Qual foi os dias que ficou para trás e agora você está vendo o Senhor de forma gloriosa. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém? Então, antes de conquistar os ouvidos dos teus ouvintes, conquiste o coração, né? Porque a gente ouve é com o coração. Amém? Então, estamos finalizando essa live. Foi muito bom estar com você aqui, muito bom compartilhar, tá? Eu quero só deixar aqui um convite para você, mulher, tá bom? Nós teremos um evento de mulheres, um culto de mulheres, dia 20 de julho, né? O nome, né, do nosso culto de mulheres é Vasos de Honra. E nós temos aí toda uma preparação e nós pedimos aí para quem pode, se é possível, está indo de uma roupa laranja. Ó, eu tô aqui com uma blusa de lã, tem detalhes em laranja. Nós vamos começar um projeto muito extraordinário e o laranja vai fazer parte disso também. Você vai ficar sabendo lá naquele culto, amém? Então, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe você para ter experiências com o Senhor. Tudo que você viveu até o dia de hoje, dia 2 de julho, tudo que você viveu foi muito bom, foi maravilhoso, eu tenho certeza, mas tem algo melhor para frente, tá bom? Tem algo extraordinário lá na frente. Amém? Quero finalizar essa live orando com você e pedindo para o Senhor, né, tocar na nossa vida, não onde precisa ser tocado. Né? Isaías foi nos lábios, né? Primeiro teve que tocar no coração dele para ele ter a revelação de um rei maior do que ele já tinha. E depois foi nos seus lábios, para poder capacitá-lo para a missão dele. Tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te adorar, meu Deus, nesse dia. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui. Obrigado por os testemunhos e obrigado também porque eu sei que o Senhor quer dar algo maior. Eu sei que a gente foi muito bom, importante, e muito do que a gente viveu até nos chegar aqui, mas não pode nos parar, não pode nos prender. Temos que continuar, temos que perseverar, temos que ter experiências com o Senhor, maiores do que tivemos, Senhor. E nós te pedimos, revela-se a nós mesmos. Senhor, nos ajuda a ver no Senhor toda a nossa força, todo o poder do que precisamos, porque o Senhor é a fonte. Pai, eu abençoo cada um aqui, meu Deus, com experiências extraordinárias, um mover jamais visto. Assim, meu Deus, eu creio que no meio de tantas decepções, de tantas coisas que o mundo está nos mostrando, o Senhor permanece fiel no seu alto e sublime trono, governando, manifestando a tua gloriosa presença. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, pessoal. Sua voz é uma benção, pastor. Obrigada pela bondade sua, Rubi. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês, tá? E que você que tá, né, muitas vezes pegou um pouquinho, pegou pela metade, pegou uma parte dessa live, possa assistir novamente, vai estar aí, né, como sempre, as nossas lives, fica ali, né, no Instagram da igreja, arquivadinha ali para você voltar e dar uma vista. Eu às vezes volto, dou uma olhada ali, porque é bom, né? É bom muitas vezes você lembrar aquilo que o Senhor já falou, tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês, excelente terça-feira para vocês e que o Senhor venha se revelar para você de maneira gloriosa, amém? Deus abençoe vocês, tá? Obrigada por ter ficado até aqui, obrigada. Deus abençoe vocês, tá bom? Deus permitindo,
quinta-feira estamos novamente. Amém? Glória a Deus, Fernando. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe com a presença dEle, com o fogo dEle, com a graça dEle. Amém? Que assim você possa levar o teu restante de dia na presença do Senhor. Amém? Tchau, pessoal. Deus abençoe. Graça e paz, viu?